Pô, parece brincadeira, mas eu vou falar de mais um caso de agressão, rapaziada. Agora indo pro campo do esporte por causa de uma desconvocação. É a principal notícia do esporte, do futebol aqui no Brasil nas últimas 24 horas. O atacante Antony, que joga no Manchester United, foi cortado da lista da seleção brasileira para os jogos das eliminatórias que vão acontecer agora nessa semana, né? O Brasil joga contra o Peru e a Bolívia. Antony e agressão são as hashtags. O jogador é cortado da seleção brasileira após prints de ameaças contra a ex-namorada. Ele já estava sendo investigado desde junho, quando a ex-namorada, que é uma DJ, influenciadora, a Gabriela, fez uma denúncia, denunciou, fez um boletim de ocorrência, isso em junho, numa delegacia da mulher da Zona Leste, aqui de São Paulo. O Antony, desde então, passa a ser investigado. Na época, algumas imagens já tinham sido divulgadas de ferimentos da Gabriela. Mesmo assim, passados 2 meses, nesse último mês de agosto, o Antony foi convocado para a seleção brasileira. O caso meio, eu não vou dizer que foi abafado, mas também não ganhou uma grande repercussão nesses 2 meses entre junho e agosto, a ponto dele ser convocado. Curiosamente, na mesma lista, o Lucas Paquetá foi cortado da lista, porque no mesmo dia da convocação, tornou-se público lá na Inglaterra que ele estava sendo investigado por suposta manipulação de resultados, por participar de um esquema de manipulação de resultados. Na época eu lembro que eu falei, inclusive aqui no Trending Topics, falei, olha, eu achei errado. Se o Lucas Paquetá foi cortado por causa de um caso extra-campo, de que está sendo investigado, o Antony deveria também, até porque é mais grave um caso de violência contra a mulher do que um caso de manipulação de resultado. A mensagem que você passa é de que dá-se mais importância para um caso de manipulação de resultados do que para um caso de violência contra a mulher. Passadas algumas semanas, aí, 2, 3 semanas da convocação, o Antony agora cortado por conta da repercussão de uma reportagem do UOL. O UOL ontem publicou novas imagens, prints de mensagens da Gabriela, que entregou um dossiê para a polícia, prints de mensagens da Gabriela com o Antony, novas imagens da Gabriela machucada. Tudo isso se tornou público ontem nessa reportagem do UOL. O caso aí sim ganhou uma repercussão muito forte nessas últimas horas. E diante dessa repercussão, o Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira, e a CBF de forma geral, né, a alta cúpula da CBF, cortaram o Antony, decidiram cortar o Antony. O Gabriel Jesus, que também joga na Inglaterra, no Arsenal, foi chamado no lugar. Coloco na tela para vocês algumas dessas imagens dos prints que foram entregues pela Gabriela nesse novo dossiê para a polícia. Essa imagem aqui ela mostra um ferimento na cabeça. Nessa imagem aqui os dedos estão enfaixados. A polícia tem acesso a outras imagens sem o curativo, em que o dedo dela está sangrando muito a ponto de uma parte do osso ficar exposta. Isso aconteceu depois que uma taça de vidro foi jogada pelo Antony em direção a ela, de acordo com o relato dela. Esses crimes aconteceram tanto no Brasil quanto na Inglaterra, onde eles chegaram a morar. O Antony mora hoje na Inglaterra, joga lá no Manchester United. Esse print, por exemplo, mostra um pouco... Esse, na verdade, aqui, né? Mostra a forma como ele abordava ali para conversar com ela, né? Já era eu e você, tomara que você morra, vai se fuder. Claro que isso... Claro, até saiu do WhatsApp, que nojenta você é. Nojenta, até desligou a internet. Aí ele tenta ligar. Você foi enganadora, ilusão, fez isso com todos os machos que passou na sua vida. Um ataque, né? Pelo WhatsApp, várias ameaças, tomara que você morra. Aí parece que no dia seguinte ele manda essas outras mensagens aqui. Se cuidem, tá? Só isso que peço. Na época ela estava grávida. Aí ele, se cuidem, só isso que peço. Aí ela, não, você ontem fez de tudo para eu perder o bebê. Tentou me matar de susto correndo com o carro, jogando o volante, então não fala para eu me cuidar agora. Você chamou meu bebê de garantia do meu futuro. Nem tenho palavras para tudo o que você fez. Aí depois desse episódio ela foge da Inglaterra, ela sai correndo da Inglaterra, pede ajuda para a família para conseguir passagens, isso está tudo relatado na reportagem do UOL. Volta ao Brasil e aí ao chegar aqui no Brasil no mês de junho, ela faz o boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado tanto pela polícia brasileira quanto pela polícia inglesa. Depois dessa reportagem do UOL, ganhou muita repercussão lá na Inglaterra, também na imprensa inglesa. Vamos ver o desenrolar disso. Na seleção brasileira ele foi cortado. Vamos ver como que vai ser a reação do Manchester United, o clube dele. Ele jogou normalmente esse final de semana, inclusive contra o Arsenal do Gabriel Jesus, que foi chamado no lugar dele. Vamos ver o desenrolar aí do caso.